E hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre estou muito feliz quando eu estou aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar aqui. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre falo que é um grande privilégio poder servir ao meu Jesus, o Senhor da minha vida, o homem que mudou e tem mudado a minha história. Eu falo que a gente está precisando pedir do Senhor, clamar e se declarar homens e mulheres apaixonados por Jesus. Amém, igreja? Esse ano de 2025, o ano está acabando. Falta um pouco mais, assim, quase um mês para o Natal. Quase que o ano já está finalizando. O nosso pastor tem trazido muito aqui palavras de vida, de esperança, de celebração, por tudo que nós já vivemos, por tudo que nós ainda vamos viver. E esse ano em especial foi um ano para mim de muita renúncia. Deus me levou para alguns lugares de renúncia, de sair de cena, de entregar para Ele, de sacrifícios por causa dEle. E aí eu fiquei pensando e eu fiquei observando algo. Mais um ano está chegando. Quantos de nós, às vezes, olhamos para a nossa vida e achamos, mais um ano passou, mas parece que as mesmas coisas continuam a acontecer? Quem já se sentiu assim? Parece que eu vivo gangorras emocionais, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Parece que aquelas mesmas coisas que já aconteceu no ano passado, está acontecendo esse ano. E você vai entrar em 2026 com a sensação de que algumas coisas não foram resolvidas ou continuam se repetindo na sua vida. Eu não sei se você tem essa sensação, se alguém aqui tem. Mas eu quero falar para você que nessa manhã, porque essa manhã vai ser de cura na sua vida. E essa manhã, no domingo passado, eu estava aqui, eu ainda estava pensando que palavra eu ia trazer para esse domingo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Que muitos de nós, os anos estão passando, mas muitos de nós estamos aprisionados, vivendo as mesmas coisas. Porque existe um caminho para isso. E o caminho é o perdão. Então, quero falar para você que nessa manhã nós vamos falar sobre perdão. E eu creio que Deus vai fazer uma cura em muitos corações nesse lugar. Muitas correntes serão quebradas nesse lugar. Então, eu quero pedir que você estenda suas mãos para cá. Ore por mim, ore por essa igreja, ore por cada vida que aqui está. Para que o Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. Para que essas cadeias sejam quebradas nessa manhã, na minha vida, na sua vida. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, eu quero Te pedir que Tu me use nessa manhã, Pai amado, de uma forma tão poderosa, Pai. Que homens e mulheres que estejam aqui sejam tocados por uma libertação profunda na sua alma, Senhor. Que cadeias sejam quebradas nessa manhã. Que correntes que estão aprisionando o Teu povo, Senhor, sejam liberadas aqui nessa manhã, Pai. Cuida de nós. Nós consagramos essa igreja a Ti. Nós consagramos cada vida que aqui está. Eu consagro a minha vida ao Senhor. E declaramos, Pai, que só o Senhor pode fazer. Então vem nessa manhã e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui com vocês falando de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Lucas 17, 1. Essa passagem aqui fala algo, eu estou na versão King James, não sei se é a mesma que está aí. Mas ele fala assim, Jesus disse aos discípulos, tá? Lucas 17, versículo 1. É impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem vierem. Presta atenção, gente. Olha o que eu quero construir aqui com você nessa manhã. Jesus fala, é impossível que não venha ofensa. Talvez na sua Bíblia, em outra tradução, você vai ver que está escrito assim, é impossível que não venham escândalos. E aí, quando você vai estudar a origem da palavra escândalo, você vai ver que é uma palavra grega que significa escandalon. O que é o escandalon? Essa palavra era usada para descrever o gatilho da isca que os caçadores colocavam para caçar pequenos animais. Então, eu não sei se a mídia conseguiu pegar a imagem aí. Vocês conseguiam colocar para mim, por favor, mídia? A imagem de um escandalon é isso aqui, ó, gente. Está um pouquinho grande, mas ela é o quê? Uma isca, uma armadilha que era feita para pegar pequenos animais. Essa mesma palavra Jesus usa para dizer que é impossível que essas iscas
não sejam lançadas na minha vida e na sua vida. Então preste atenção no que eu quero te dizer, igreja. É impossível que você não seja machucada. É impossível que você não seja ofendido. É impossível que não vão decepcionar você, ferir você, que algo vai acontecer. Jesus está dizendo, isso é impossível. Essas iscas serão lançadas na sua direção. Só que ele diz, aquele que vai fazer isso, ai daquele. Então Jesus vai cuidar daquele. Só que nessa manhã, Deus quer cuidar do seu coração. Por quê? Porque o que é uma ofensa? Uma ofensa é uma armadilha que te faz cativo. É uma isca de Satanás que ele lança na sua direção. Porque ele sabe do seu passado, porque ele sabe o que te aconteceu, porque ele sabe os traumas, as feridas, tudo que você viveu. Então Satanás vai usando pessoas para lançar iscas na sua direção. A questão é que quando você pega a ofensa, quem caiu na isca e quem ficou cativo foi você. Quem está começando a entender o que eu estou falando aqui nessa manhã? Então entenda algo. A isca então é plantada aonde? Na nossa alma. E é na nossa alma que estão as nossas emoções. Como uma pessoa consegue te atingir? Atingindo e falando para você, acionando gatilhos na sua alma, nas suas emoções. Por isso, gente, entenda algo. Quando Deus quer nos curar, Ele nos coloca dentro de um relacionamento. Sabe por quê? Porque nos nossos relacionamentos é que é exposto e que é lançado todas as iscas que nós precisamos aprender a o quê? A dizer não, a rejeitar na nossa vida para experimentar um processo de cura. Eu vou construir algo aqui com você, porque eu vejo muitas pessoas sendo aprisionadas por algo. Olha aqui. O que você tem feito com a ofensa que te fizeram, determinou hoje o que você vive. O que você faz com uma ofensa, determina o teu futuro. O que você fez com a ofensa que te fizeram lá atrás, está determinando hoje a vida que você está tendo. Esse é o poder de uma ofensa. E sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai construindo muralhas. Nós vamos construindo muros. Muros para nos proteger. Muros para que a gente não seja machucado. Porque cada vez que é lançado uma isca, quem se machuca é você. A palavra de Deus fala em Provérbios 18:19. Olha isso aqui. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Presta atenção, olha o que ele diz. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, do que uma fortaleza. Se você já viu aqueles filmes medievais, aqueles filmes antigos, você vai ver que antigamente as cidades elas eram protegidas como? Por grandes muralhas. Por que aquelas muralhas existiam? Justamente para que aquela cidade ali dentro fosse protegida. O que nós fazemos com as ofensas, nós vamos construindo muralhas para nos proteger. O problema é que o que você criou para sua proteção virou a sua maior prisão. E hoje você está preso numa cela e muitas vezes nem sabe disso. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Sabe como é que é o processo dentro de nós? Olha aqui, igreja. O gatilho da ofensa vem. A pessoa vai e te critica. A pessoa vai e fala aquilo que te machuca. A pessoa faz aquilo que te fere. Na hora que ela faz aquilo, sabe o que aquilo levanta em você? A muralha. Sabe como é o nome dessa muralha? Orgulho. O pior dos pecados. O início de todos os pecados, porque tudo começa no orgulho. Quando eu levanto a minha muralha do orgulho aqui, o que eu vou fazer? Eu estou levantando essa muralha porque por trás dela tem fraturas nas minhas emoções. E essas fraturas começaram das rejeições que eu comecei a passar na minha vida. Então sabe como é o processo dentro de mim, de você? Eu fui rejeitada, isso me fraturou emocionalmente. Eu começo a criar muralhas e um orgulho na minha vida. E aonde eu sou acionada? Quando a isca vem. Quem é que gosta de pescar?
Ou quem aqui já pescou? Quem aqui já pescou vai entender isso muito bem. Como é que você faz para pescar? Você coloca ali na vara, você coloca uma isca. Para quê? Para pegar o peixe. É isso que Satanás tem feito com você. A rejeição que você viveu, a fratura que existe na tua alma, ele vai usar pessoas para lançar a isca. Só que a escolha é sua, pegar ou não essa isca. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Sabe o que a gente mais tem visto não é fora da igreja, gente. Eu estou falando dentro da igreja. O corpo de Cristo. Homens e mulheres cristãos aprisionados em ofensa. Nunca se teve uma geração tão, perdão a palavra, mimizenta como a gente está tendo hoje em dia. Tudo ofende, tudo é dor, tudo machuca, tudo fere você. E é isso que está acontecendo aqui, ó, na casa de Deus, dentro da igreja, do povo de Deus. E aí a pessoa fala uma coisa, eu me sinto ofendida, eu estou machucado. O tempo todo você vai vivendo esses ciclos e vai guardando coisas para dentro de você. Presta atenção aqui, o que eu quero te dizer. Deus te chama para uma liberdade. E por que você tem que se libertar desse lugar, dessa isca que você pegou, desse lugar de cativeiro que você entrou? 2 Timóteo 2,26 diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? E eu quero te dizer que ainda em 2025, porque nós ainda estamos em 2025, Deus está querendo te despertar para que você saia do laço do diabo que você entrou. Sabe aquela pessoa que te machucou, que você não libera perdão? Aquela pessoa que te machucou ontem, aquele amigo da igreja, aquele colega de trabalho, ou teu pai, ou tua mãe, ou teu marido, ou tua esposa, ou teus filhos. Deus quer que você se liberte para que você saia de um laço que o diabo fez na sua vida. E que está gerando dor, feridas, sofrimento. E que está fazendo com que um ano passe e um outro ano passe. E você repete e sempre vive as mesmas coisas. É falta de perdão, gente. É prisão. São armadilhas nas nossas vidas. E sabe qual é o principal problema? Pessoas feridas ferem. Todo ferido vai ferir alguém. Consciente ou inconsciente, você está ferindo pessoas. Por quê? Porque todo ferido desenvolve um mecanismo de autoproteção. E aí você precisa olhar para você. Igreja, você precisa nessa manhã olhar para você e perceber os teus comportamentos. Porque os teus comportamentos falam do quanto você tem se movido em dores. O quanto você tem se movido nessa prisão, nesse cativeiro emocional e espiritual na sua vida. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui nessa manhã? Agora, sabe quem mais fere você? As pessoas que você mais ama. E sabe por que as pessoas que você mais ama são as que mais ferem você? Porque você tem expectativas altas. Se chegar uma pessoa agora na igreja, que eu não conheço, ou que eu conheço muito pouco, e falar algo para mim, aquela pessoa vai ter um poder de me ferir? Provavelmente não. Mas se o meu marido chega comigo e fala algo para mim, aquilo me fere. Por quê? Porque nós colocamos expectativas altas. Aí como é que a gente faz? É assim, ó. Sabe como é que é o nosso dia a dia nos nossos relacionamentos? A minha expectativa em relação ao meu marido é bem aqui. Aí o meu marido vem e faz algo para mim. Só que ele não fez na expectativa que eu tinha. Então, como ele não supriu a minha expectativa, o que eu faço? Eu estou frustrada, eu estou decepcionada, eu estou ofendida. Quem está começando a pegar isso no seu coração e no seu espírito? Quantos casamentos têm se destruído porque a sua expectativa é alta em relação ao seu marido ou à sua esposa? E aí, quando você não tem aquilo que você espera, você se ofende. Quando seus filhos não estão do jeito que você espera, você se ofende. Quando o pastor não dá aquilo que você espera, quando o teu líder de GECEL não te liga todo dia como você espera, você se ofende.
Porque quem colocou a expectativa é você. E aí é um olhar sobre você mesmo, de entender que tudo que acontece fora é um reflexo da minha visão de mundo. Quem colocou a expectativa foi você, pelo que está dentro de você. Quem espera do outro é você, pelo que está dentro de você. É você que define a maneira que você olha o mundo. Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Quem faz mentoria comigo já ouviu esse exemplo, mas é uma realidade, pode parecer engraçado. Mas só para você entender onde eu quero chegar. Tem um medo que eu tenho muito grande na minha vida, gente, barata. Alguém se identifica, por favor? Só para eu não me sentir só? Ou mulheres, não tem nenhuma mulher aqui com medo de barata, eu sei que homem tem. Vamos dar um exemplo aqui? A gente está aqui na igreja. Gente, eu falo que se houve uma criação que foi do diabo, foi barata. Eu tenho certeza disso. Mas olha o que eu vou falar para você. Se eu estou aqui, vamos dizer, a gente está no mesmo ambiente, no mesmo horário, na mesma circunstância. Se aparece uma barata aqui agora, quem tem medo como eu, o que eu vou fazer, gente? Pode ter certeza que eu não vou me manter aqui, não. Eu vou dar um pulo, eu vou gritar, eu vou pedir ajuda, eu vou parar agora. Por quê? Porque a forma que eu vejo a barata, para mim, ela é uma ameaça. Eu sei que ninguém nunca ouviu falar de alguém que morreu por causa da barata, gente. É irracional, mas eu tenho medo. Só que se você que está aí, pegar a Rayane, que não tem o menor medo de barata, a barata está aqui ou não, não ia fazer a menor diferença para ela. Eu ia ter um comportamento, a Rayane ia ter outro comportamento. Por quê? Porque não foi a circunstância que mudou, não foi a barata que mudou, não foi o dia que mudou, foi a forma que eu vi a barata e a forma que ela vê. Quem entendeu isso que eu quero dizer? O que fazem com você só tem o poder de acessar em você pelo que está dentro de você. Porque da mesma maneira que aquilo pode te ofender, para uma outra pessoa não ofende. Para uma outra pessoa não machuca. Porque as nossas emoções, elas nada mais são do que, gente, um termômetro que revelam o que está em nós. Então, quando você está ofendido, e se aquilo te ofende e te pega, Deus está querendo usar uma situação para dizer para você que há algo em você que precisa ser tratado e curado. Não se trata do outro, se trata de você. Não se trata do que ele fez, se trata da forma que você decidiu agir perante o que o outro fez. O quanto você se permitiu ir para um cativeiro, ser laçado numa isca, ficar aprisionado e no engodo na sua vida, ou quanto você pegou essa situação para você olhar e agir diferente e se curar e deixar o que precisa ser deixado para trás. Vocês entendem isso que eu estou falando, igreja? Olha o que eu quero dizer aqui para você. Você pode estar olhando para mim falando, Guta, eu estou começando a identificar algumas coisas na minha vida, eu estou começando a perceber algumas muralhas que eu levantei, coisas que eu venho alimentado. Como é que eu rompo muralhas? Como é que eu vou destruir isso aqui na minha vida? E aí não tem para a palavra, gente, porque a palavra ela fala tudo. A palavra em 2 Coríntios 10:4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ei, você não vai vencer isso que está dentro de você, essa muralha que você construiu, esse orgulho que você levantou, esse coração que foi sendo empedrado dentro de você, você não vai conseguir na carne. Você não vai conseguir na tua autossuficiência. Você não vai conseguir no teu conhecimento. Para que você consiga romper isso, você vai ter que vencer no poder de Deus, no que é do reino. E aí o que é de Deus, gente, para a gente vencer muralhas? O que vem do céu? O que vem do reino de Deus? Perdão. Perdão, gente, não é da terra. Perdão é do céu. Perdão não é um valor humano. A gente não consegue na carne. Por isso que é tão difícil. Quem aqui acha difícil perdoar? Para quem aqui já foi muito difícil perdoar alguém? Sabe por que é difícil? Porque não é na carne. É no Espírito, é com Jesus que você perdoa. Humanamente falando, nós nunca vamos querer perdoar, porque o próprio nome já diz, gente, perdão é uma perda grande. Não é uma perdinha, é um perdão. Você vai ter que aparentemente perder muito para poder liberar isso na sua vida.
Você vai ter que estar disposto a sair de um lugar muito forte. Você vai ter que estar disposto a morrer para você. Morrer na sua carne, porque a sua carne vai gritar a tua justiça. Mas o convite do perdão é: mata a tua justiça e vive o que é do reino. E estabelece o que Deus fala para você fazer. Porque essas são as armas dos céus. São armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você está preso numa isca de Satanás, você está rodeado de fortalezas que você vai ter que quebrar. E não dá para fazer isso, gente, sem Jesus. Então eu quero começar essa manhã dizendo aqui para você: libere esse perdão. Usa as armas do reino para quebrar o que você precisa quebrar em você. Você também foi perdoado, eu também fui perdoado e a gente não merecia. Porque não se trata de merecimento. A gente precisa viver isso aqui. Igreja, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nós somos humanos. Nós vamos sentir. Não é porque a gente é cristão que a gente não sente. Não é porque a gente é cristão que a gente não tem raiva. Raiva vai fazer parte. Ódio, mágoa, ressentimento, tudo você vai sentir. Então o ponto aqui não é você sentir. O ponto aqui é o que você tem feito com o que você sente. Eu posso sentir raiva. Na minha humanidade, o que ele fez me machucou. O que ele fez me doer. O que o meu pai fez até hoje ainda está na minha vida. Isso é na sua humanidade. Mas na sua consciência em Deus, o que eu decido fazer com o que eu tenho sentido? Até quando eu vou ficar enlaçado nessa armadilha? Debaixo de um poder que não é de Deus. Presta atenção. Sabe o que a gente tem que aprender a fazer com o que a gente sente? A gente tem que fazer o que a palavra diz em 2 Coríntios 10:5. A gente tem que aprender a destruir os argumentos. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levar cativo todo o entendimento à obediência em Cristo. Sabe o que a gente tem que aprender a fazer, gente, como cristãos de verdade? Não é não querer sentir. É pegar o que a gente sente e levar cativo, não para Satanás. Levar cativo em obediência ao que Deus quer que a gente faça. Porque cristão vive o que a palavra diz e não conforme as suas emoções. O quantos de vocês, o quantos de nós estamos pegando essas mágoas, esses ressentimentos, esse falatório, essa raiva, isso que você guarda, e você está colocando em obediência a Deus? O quanto você está levando para que Jesus trate isso na sua vida e te ajude a fazer o que tem que ser feito, independente do que você está sentindo ou querendo fazer. Isso é crescimento, igreja, isso é maturidade. Tudo acontece no campo da nossa mente. Já dizia Joyce Meyer, e ela tem um livro sobre isso. A guerra está aqui, é aqui que você vai ter que vencer. E aí sabe o que é a consequência disso? Tem pessoas que não perdoarem seu marido, sua esposa, seus filhos, nunca conseguem acessar você de verdade. Tem pessoas que por não perdoarem, estão sempre magoando alguém. Tem pessoas que por não perdoarem seus pais, estão sofrendo e fazendo alguém sofrer no seu casamento. Tem pessoas, homens e mulheres, que por não perdoarem seus cônjuges, vivem, olha o que eu vou falar para você, de forma consciente ou inconsciente, se vingando dessa pessoa. Eu trabalho muito com mulheres. E sabe qual é o comportamento que eu mais vejo na vida de mulheres? São mulheres que muitas vezes até inconscientes dão um jeito de punir seu marido pelas feridas que um dia eles já causaram. Ou que eles ainda causam, porque ele ainda não está do jeito que ela quer. Porque de alguma maneira um dia aquele homem a decepcionou. Aquele homem o machucou, ou vice-versa. Porque tem muitos homens que também punem suas mulheres. Pelas suas dores. Pelas marcas do seu passado. Porque você não aprendeu a confiar em homem.
Porque você não aprendeu a confiar em mulher. Porque houve uma distorção dentro de você. E você tem vivido em cativeiro, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui, gente? Eu conheço pessoas que falam, eu odeio meu pai. Eu odeio minha mãe. Dentro da igreja, tá, gente? Eu odeio meu filho, eu odeio minha filha, eu odeio meu irmão. Eu odeio o meu colega aqui, eu odeio o meu irmão em Cristo, que eu não quero nem chamar de irmão em Cristo. Aí por isso, gente, que a gente precisa, como povo de Deus, ir para a palavra. Porque quando você vai para a palavra te liberta, te confronta, te coloca no lugar que é seu. Sabe o que a palavra diz? Ela diz assim, qualquer um, está em 1 João 3,15, qualquer um que odeia seu irmão é homicida. Não é a Guta falando, é a palavra. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Se eu odeio o meu irmão, a palavra está dizendo, não tem vida eterna em você. Sabe por quê? Porque o que a palavra nos ensina em Efésios 4, 1, 2, 3, apóstolo Paulo diz, portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Fomos chamados para quê? Com toda humildade, é o oposto ao orgulho. Com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra não diz odeie uns aos outros. A palavra diz suporte uns aos outros em amor. Povo de Deus, isso é ser cristão. Então o perdão não é uma opção para você. O perdão é uma decisão baseada na palavra. Quando houve agora recentemente a morte do Charlie Kirk, né? Logo depois a esposa dele fizeram aquele... Esqueci o nome que dá, meu Deus. Deu um branco. Que fizeram aquilo todo em homenagem a ele. E a esposa dele vai lá. E naquele evento ali que fizeram, naquela homenagem, aquela mulher libera perdão para o homem que matou o marido dela. Gente, de verdade, vocês acham que aquela mulher liberou perdão porque ela estava sentindo? Vocês acham que ali ela já tinha passado toda a dor, toda a raiva, toda a indignação em relação àquele homem? Aquela mulher para mim fez aquilo porque ela entendeu que era o que precisava ser feito. Sabe por quê? Porque ela e o marido sempre defenderam a bandeira de Jesus. E se nós estamos aqui, nós somos a mensagem de Cristo. E ser a mensagem de Cristo é fazer e viver o que o Cristo fez e o que o Cristo nos ensinou a fazer. É sermos uma cópia de Jesus. E se eu tenho que ser cópia dele, eu tenho que entender que ele me disse, ei, ofensas virão. Mas o que ele quer que eu faça? Perdoe. Não pelo outro. Ele me pede que eu perdoe por mim. Para que eu não fique presa numa isca de Satanás na minha vida. Quem está pegando isso no seu espírito, no seu coração? Eu comentei com algumas pessoas ali que o meu coração estava palpitando antes de subir. E eu não sou de ficar assim. Mas eu sei porque meu coração estava palpitando. Deus me deu um chamado muito forte para cura. E quando eu vinha para cá, eu senti verdadeiramente no meu coração que essa manhã nós vamos ter cura. Porque não dá, gente, não dá. É inadmissível o povo de Deus ser carregado de mágoas, ressentimentos e falta de perdão. É inadmissível você chegar dentro de uma igreja cheia de falatório e mimimi, e um com raiva do outro, um falando do outro. Que cristianismo é esse? Que você não se resolve com o teu irmão, que você não consegue suportar o teu irmão, que você não consegue amar e viver a palavra, porque o teu relacionamento é a tua chance de viver a palavra e ser curado. Que casamento é esse que você não suporta o teu marido, que você não suporta a tua esposa, e qualquer coisa é motivo para dizer não dá mais, desistir? Isso não é evangelho. Um evangelho é um convite diferente para a nossa vida.
E até quando nós vamos continuar presos? Guta, mas dói, mas é difícil. Sim, é. É por isso que a gente não consegue sem Ele. É por isso que a gente só consegue se a gente se entregar para Jesus. É por isso que Ele precisa entrar na nossa vida, porque é Ele que vai nos capacitar a cada dia a fazer que nem a esposa do Charles. É declarar, porque começa com uma declaração. Você acha que depois desse dia essa mulher nunca mais sentiu raiva? Só se ela for um anjo, gente. Nós somos humanos. Mas eu tenho certeza que essa mulher, a luta dela é pegar essa raiva e submeter a Deus e dizer: Senhor, me ajuda a perdoar. Hoje, mais um dia, eu decido perdoar esse homem, porque ele tirou o meu marido. Só que a gente só faz isso se a gente entender quem é Cristo na nossa vida. E entender que apesar de não entendermos, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E nada acontece que não seja debaixo da permissão do Senhor. Aquela pessoa que te machucou, Deus permitiu para um propósito. Os pais, a família que você nasceu, dos pais que você veio, Deus permitiu e assim fez para um propósito. Não tem a ver com eles. Tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida e a partir de você, nas suas gerações. Isso aqui é muito forte. Porque muitas vezes nós estamos presos ao que poderia ser, presos em mostrar que somos capazes, presos em mostrar e buscar aceitação, aprovação, tudo movido por falta de perdão. Presos, gente, por ofensas, deixando de aproveitar o hoje, o agora, a única coisa que nós temos. Eu não sei se vocês sabem, mas pesquisas foram feitas e a maioria das pessoas num leito de um hospital, à beira da morte, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, não importa a classe social, não importa a situação. A fala da maioria dessas pessoas é: eu queria mais tempo para poder ter ido lá e perdoado meu pai porque eu não fiz. E ter dado um beijo na minha mãe porque eu não fiz. E ter feito coisas com a minha mulher, com meu marido, com meus filhos porque eu não fiz. Não existe nem nada na pesquisa que mostre uma pessoa à beira da morte está lamentando a BMW que vai deixar. A casa de 4 quartos, a conquista profissional ou o salário milionário que vai deixar. Toda a pesquisa só mostra que a dor das pessoas é: eu podia ter perdoado, eu podia ter aproveitado, eu podia ter amado, eu podia ter feito mais com aquela pessoa. E nós temos a chance hoje, ainda vivos, de fazer isso. De perdoar quem a gente precisa perdoar, de deixar o que a gente precisa deixar, de viver e plantar verdadeiramente o Evangelho de Cristo, para que você, para que aquela vida, para que gerações sejam alcançadas. É maior do que nós, gente, é muito maior. Tem um livro que eu recomendo que todo mundo leia antes do final do ano, um livro da Bíblia. Leia Eclesiastes. O homem mais sábio que já existiu foi um homem que no final da vida se perde. E um homem que quando está à beira da morte, faz uma análise de toda a sua vida e ele percebe uma coisa: tudo é vaidade. E aí ele começa a dizer: aproveita mais a tua mulher, aproveita mais o teu dia. Pare de ficar cheio de mágoas, ressentimentos e dores, porque isso é uma forma de punir você. A tua mágoa, o teu ressentimento, a tua dor pune você, não pune o outro. É você se punindo todos os dias. É você nesse lugar. E aí eu quero dizer algo aqui para você. Tem pessoas que precisam perdoar aqui nessa manhã e sabem disso. Você não está conseguindo, mas você sabe que você precisa perdoar. E eu estou falando de perdões lá do teu passado. Mas eu estou falando talvez de uma pessoa que você tem que perdoar pelo que ela te fez ontem. Mas tem pessoas aqui que precisam perdoar e sabem. Tem pessoas aqui que precisam perdoar e não sabem. O que é pior, peça de Deus para que Ele te traga a consciência das áreas na sua vida, das coisas na sua vida, do que está no seu coração, que você não liberou e não perdoou, mesmo que você não tenha consciência disso. Agora, tem pessoas aqui que nessa manhã precisam se perdoar.
O seu perdão não é para quem está de fora. O seu perdão é para você. Se perdoar pelo que você fez, pelo que você não fez. Perdoar pelas suas escolhas, perdoar pelo seu passado, perdoar pela sua vida. Perdoar, se perdoar, aceitar, virar a página. Só que eu quero trazer aqui mais um perdão. Que para mim muitas pessoas estão presas nisso e nem sabem. É achar que você perdoou, mas continuar presa. Por quê? Sabe por quê? Porque até hoje, você está esperando justiça. Você até declarou, eu te perdoo. Aparentemente, você não sente mais nada. Mas você continua preso. Sabe por quê? Porque você está esperando que aquela pessoa pague pelo que ela fez. Você está esperando que essa pessoa volte para você, venha até você e te peça perdão. Você quer que a justiça seja feita. Mas eu preciso te dizer algo nessa manhã. Joga fora a tua justiça própria. Porque evangelho é lançar a tua justiça nas mãos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você, que todas as vezes que eu penso nisso, isso me emociona. Isso me pega. É quando eu penso em Jesus naquela cruz. Olha o que eu quero te dizer. Naquela cruz, e eu acho lindo pensar que Jesus, quando ele estava ali, ele fala algumas coisas. Mas uma das coisas que ele diz é, primeiro, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Mas Jesus encerra ali antes dele morrer. Ele diz algo que é tão poderoso. E que isso determinou a nossa vida eterna. Jesus diz, tetelestai. Jesus, quando estava ali, ele fala assim, ó, tetelestai. Sabe o que significa isso? O preço já foi pago. Sabe o que significa isso, homens e mulheres de Deus? É que ele pegou aquele papel que tinha toda a acusação e a dívida da sua vida, ele rasgou, ele jogou fora, ele pagou, e não existe nenhuma condenação mais sobre a minha vida e sobre a sua vida. Gente, não se trata só de dizer eu te perdoo, se trata de dizer eu te perdoo e eu paguei por você. Então não tem mais nada que você esteja devendo. E eu quero te dizer nessa manhã, você que está aí e que espera que a justiça seja feita, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Sai desse lugar de prisão e de esperar que alguém te pague o que um dia te fez, porque Jesus pagou por essa pessoa. Sai desse lugar. Guta, mas é injusto. E de verdade, você está esperando que a vida seja justa? Gente, vamos sair do mundo Disney, vamos para a vida real. Esse mundo não é justo e ele nunca será. E a maior prova de injustiça quem sofreu foi o nosso Jesus. Humilhado, crucificado, rejeitado, um homem perfeito. E mesmo assim, ele perdoou. E mesmo assim, ele liberou. Então, o que eu quero convidar você nessa manhã é a fazer o que Jesus ensina aqui a esses discípulos. Quando ele foi perguntado quantas vezes ele deveria perdoar, 7 vezes, Pedro pergunta. E ele diz 70 vezes 7. Na própria passagem em Lucas 17:4, quando ele diz, se a pessoa vier com você, não importa quantas vezes for, perdoe. E aí é interessante que logo depois os discípulos falam, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque não é fácil, não é na carne, é em Deus. Igreja, se você quer viver um ano diferente de 2026, definitivamente na sua vida, você vai ter que estar disposto a deixar o passado. Você vai ter que estar disposto a fazer o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu sigo em direção ao alvo. Só que o apóstolo Paulo deixa claro, uma coisa eu faço.
Quem vai ter que decidir perdoar é você. Quem vai ter que encarar o que você não quer encarar é você. Quem vai ter que pedir ajuda é você. Quem vai ter que botar o joelho no chão, a cara no pó, procurar o Senhor no secreto, pedir para o Espírito Santo tirar isso do teu coração é você. Meu Deus, igreja. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar esses cristãos mancos, machucados, ferindo pessoas e não amando pessoas, descartando pessoas e não suportando pessoas. Isso não é evangelho. É perder para ganhar, é a cruz, é morte para a vida. É morte para a vida. E se você não tem motivos por você para fazer isso, faça pelos seus filhos. Faça pelas suas gerações. Porque o que você não perdoar e não resolver aqui, os seus filhos vão pagar por isso. Se resolva. Resolva o que está dentro de você. Resolva o que precisa ser resolvido. Deixe o que precisa ser deixado. Sai desse cativeiro que você entrou. Houve um preço tão lindo e tão maravilhoso pago para que a gente possa viver uma vida em liberdade. E não essa liberdade que a gente está ouvindo por aí. Não uma liberdade que é uma escravidão de sentimentos. Mas uma liberdade por uma escolha de uma vida. Uma vida, gente, de piedade. Uma vida de submissão. Uma vida de obediência. Uma vida de amor aos nossos irmãos. Sabe essa pessoa que você não consegue perdoar, ou que você tem algum desafio? Deixa eu te dizer, essa é a pessoa certa que Deus escolheu para colocar luz nas tuas trevas. E se você decidir perdoar, você vai ver o nível de maturidade que você vai começar a alcançar. Para de fugir, porque deixar o que precisa ser deixado e encarar é maturidade. E a gente está muito menino e muito menina, machucado e cheio de dores. Quem você precisa perdoar nessa manhã? Quem você precisa deixar? Porque a tua cura passa por perdão. E eu quero te dizer que tem milagres retidos na vida de muitas pessoas aqui, que não chegaram na sua vida por falta de perdão. Seu pai não foi perfeito. Sua mãe não foi perfeita. Eles erraram. Eles te feriram porque eles também foram feridos. Eles são o reflexo do que eles aprenderam a ser. Mas você pode ser o reflexo do que Cristo te ensina a ser. Quem é que você precisa deixar, que você está amarrando como acorrentado? Todo acorrentado em correntes, e você está carregando pai, mãe, filho, irmão, pastor, líder, pessoas na sua vida, ferindo pessoas por causa disso, se ferindo porque você não deixa, se ferindo porque a tua muralha de orgulho não te deixa se humilhar, não te deixa se entregar. Peça de Deus. Peça o dom do perdão. Peça que Ele te cure. Peça que Ele te mostre quem ainda está amarrado em você. Peça para que Ele te revele as coisas na sua vida que não andam por falta de perdão e quem você precisa perdoar. Todos os dias. Perdão, gente, é estilo de vida. Então, meu convite nessa manhã para você é que você sacrifique. É que você renuncie. É que você deixe morrer esse homem e a mulher que estão dentro de você. Que você faça o que você ainda não teve coragem de fazer. Que você confesse o que você ainda não confessou. Que você peça ajuda e libere o que você guarda só para você. Para que você se perdoe. Para que você receba o amor e o perdão do teu Pai. Quem está pegando isso no teu espírito e no seu coração? Quem Deus está falando aqui nessa manhã? Para quem Deus está falando no seu coração?
Eu queria pedir que você ficasse de pé. Fica de pé, igreja. Eu fui perdoado e isso me garante o perdão eterno. Gente, não entre em 2026 carregando essa mochila. Talvez sejam várias áreas da sua vida. Talvez você fale, Guta, mas isso eu já liberei. Ei, é 70 vezes 7. Tem coisas aí que você liberou, mas tem coisas que você ainda está carregando. E o teu comportamento está revelando isso. A tua vida revela isso. O marido que você é, a mulher que você é, a filha ou filho que você é, o líder, o liderado, o profissional que você é, que você tem sido. Eu quero só fechar contando algo aqui para vocês. Quando eu comecei todo esse processo de crescimento, de cura na minha vida, eu fui confrontada aí até o meu pai pedir perdão. E o meu pai, eu falo que é um dos homens mais maravilhosos que eu já conheci na minha vida. Eu sou fã dele. Meus pais são separados, mas eu sempre tive um pai muito presente. Muito, 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 de todas as formas. Mas mesmo assim, uma separação deixou rastros, deixou dores, deixou rejeições na minha alma. Mas eu sabia que eu tinha que pedir alguns perdões. E eu lembro que quando eu voltei de viagem, de um curso que eu estava fazendo, era segunda-feira, eu falei, eu vou lá. Não consegui, não. Aí na terça-feira eu falei, eu preciso fazer isso. E eu fui ao encontro do meu pai e eu falo assim, Deus preparou tudo. Porque só estava ele no escritório, estava um dia chuvoso, e eu sentei lá. Eu me senti um Davizinho perto de um Golias, com medo, com orgulho, com vaidade, com vergonha. Mas eu tive coragem de ter uma conversa com meu pai. Falar coisas para ele. Pedir perdão. Perdoar. Que eu posso dizer para vocês que aquele dia até hoje é marcado na minha vida e na minha história. E o que eu ouvi do meu pai selou uma cura na minha identidade. E o dia que eu não estiver mais com ele, esse dia já marcou. Valeu a pena. Porque ele é o pai que Deus me deu. E no que ele me feriu, ele foi ferido. Mas eu decidi que no que eu fui ferida, eu não quero ferir meus filhos. Eu preciso ser uma mãe melhor para os meus filhos, para honrar meus pais. Não deixe passar esse dia. Não deixe virar 2026. Não deixe virar 2025, perdão, e entrar em 2026 sem pedir perdão para quem você precisa pedir. Sem deixar o que você precisa deixar, sem fazer o que tem que ser feito, o que Deus fala para você fazer, mesmo que te custe tudo, mesmo que você tenha que se humilhar, se humilha, se humilha e se humilha na presença do Senhor, porque quem vai te exaltar e cuidar de você é Ele. Está na hora da gente deixar. Jesus disse, deixe pai, deixe mãe, deixe tudo e me segue. Ele não está dizendo abandona. Ele está dizendo, deixa o que foi cravejado em você deles. E agora aprende de mim. Agora vem comigo, porque eu vou te ensinar uma nova vida. E não existe cristianismo sem perdão. Não existe ser cristão sem perdoar. E o meu convite é que você comece. Nem que seja com uma declaração. Nem que seja com uma atitude de ir até a pessoa. Faça algo. É decisão. Saia desse lugar, desse engodo e dessa isca que você foi lançado. Amém, igreja? Então eu queria fazer rapidinho. Dá, pastor? Dá aquilo. No púlpito não tem como dizer não, né? 5 minutinhos. Eu queria te fazer 2 convites aqui. Primeiro, se você aqui não entregou sua vida para Jesus, tome essa decisão hoje e agora na sua vida de uma vez por todas. Porque você não vai conseguir nada sem Ele.
Então, se você ainda não declarou, não se entregou para esse Jesus, se tem alguém aqui que ainda não fez isso, hoje é o seu dia de se entregar e começar um processo de perdão na sua vida, e começar a se curar, e começar a mudar a sua história, e deixar Jesus entrar na tua casa e mudar a tua família, as tuas gerações. Então hoje é o teu dia. Sai desse orgulho, sai desse medo, te entrega. Porque a falta de perdão faz com que a gente viva a orfandade, e a gente leva isso para Deus. E a gente não quer entregar a nossa vida para Ele, porque a gente não aprendeu a confiar. Então, se tem alguém aqui, o meu convite é: saia do seu lugar como um ato de fé. E entregue sua vida hoje aqui nesse altar. Nós só vamos orar por você. É uma entrega. Ou você talvez se afastou e está na hora de voltar. Você não vai esperar o ano virar. Você decide agora começar. Esse é o meu primeiro convite. E o meu segundo convite é que, se essa palavra falou com alguém no seu coração, se Deus te mostrou claramente alguém que você precisa perdoar, pode ser você mesmo, pode ser um pai, uma mãe, um amigo, pode ser um marido, pode ser esposa, não importa. Deixe hoje esse perdão nesse altar, como um ato profético para dizer: eu comecei o meu processo de perdão. Eu hoje decido começar a caminhar debaixo da obediência de Deus, perdoando essa pessoa todos os dias, até que o meu coração seja limpo de toda a dor que isso me causou. Então, se você é essa pessoa, eu quero te convidar também a vir aqui, só para que a gente possa orar por você, para selar esse momento na sua vida. Amém, igreja? Amém?